Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser Ciência. Este se deve a uma incrível coincidência que ocorre uma vez a cada 19 anos. No dia 3 de janeiro de 2026 teremos uma superlua e no mesmo dia o periélio, a Terra passando pelo ponto da órbita mais próximo do Sol. Isso tem consequências? Sim, vamos vê-las. E vamos também falar de uma fake news que de vez em quando aparece relacionada ao periélio. Venha conosco! Primeiro, vamos entender do que se trata realmente a superlua. Primeiro, vamos ver que no dia 3 de janeiro será lua cheia. Veja nessa figura da NASA, em 2026, começando no dia 1º de janeiro, aí você vê nesta parte aqui da figura a representação da Terra, a direção em que está o Sol, e este plano da tela é justamente o plano da órbita da Terra em torno do Sol. E você veja que aqui nós temos a data, esta é a posição da Lua, nós vamos explicar um pouco mais na figura seguinte, mas veja que aqui você vê que à medida que o tempo passa, agora dia 2 de janeiro, a Lua vai se movendo em sua órbita e no dia 13 de janeiro nós temos praticamente um alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua. Veja que aqui está sendo indicada apenas a direção do Sol, que está muito mais distante. Esse alinhamento vai caracterizar a lua cheia. Mas vamos ver por que é que se trata de uma superlua. Aqui o importante foi que você visse que ele está ocorrendo no dia 3 de janeiro. Vamos ver agora então por que se trata de uma superlua. Veja, vamos colocar a Lua naquela posição da lua cheia, e aí você vai ver o seguinte, a órbita da Lua está compreendida entre uma distância mínima, chamada de perigeu, e uma distância máxima, a Terra, chamada de apogeu. Quando a lua cheia ocorre com a Lua passando no perigeu, a Lua está mais próxima da Terra, portanto é vista com um tamanho maior. Esta é a superlua. E, no caso, justamente no dia 3 de janeiro, nós temos a lua cheia ocorrendo muito próxima ao ponto do perigeu. Isso caracteriza uma superlua. Você veja que não acontece sempre assim. Eu vou prosseguir com a órbita da Lua. Veja que ela está mudando de fase. Agora ela está na fase quarto minguante, só se vê metade do disco iluminado dela a partir da Terra. E veja que agora ela já está se aproximando do apogeu. Aqui ela passa pelo apogeu, distância maior dela à Terra, e aí nesse momento ela está na fase nova, nem no apogeu, nem no perigeu. Veja que aqui agora já não há essa coincidência. E agora ela vai para a fase lua cheia, veja que agora ela vai passar pelo perigeu, e isso aí temos, e somente agora, aproximadamente, ela está passando pela lua cheia. Então a lua cheia que vai acontecer em fevereiro já não é no perigeu, não será uma superlua. Então você vê que isso vai mudando, fase cheia, lua cheia, eventualmente ocorre no perigeu ou próximo a ele, mas na maior parte das vezes não é assim. E eu ia esquecendo de mostrar para você, antes de passar para o periélio, mostrar para você que existe de fato uma diferença entre a lua cheia ocorrendo no perigeu e no apogeu. Quando ela ocorre no perigeu, nós temos a superlua e é essa representação que você vê à direita. O tamanho aparente dela é este. E quando ela passa pela lua cheia no apogeu, a gente chama de microlua, é quando ela está mais distante de nós e ocorre de acontecer a fase cheia. Nós temos, portanto, a microlua e veja a diferença de tamanho. É perceptível, embora a gente não consiga perceber visualmente a diferença de tamanho, mas o brilho dela no céu é muito maior, é visivelmente maior, destaca-se claramente a superlua da microlua, ou seja, fase cheia com a lua mais próxima, no perigeu, e fase cheia com a lua mais distante, no apogeu. Superlua no primeiro caso, microlua no segundo. Bem, agora, o que é o periélio?
Aqui nós temos a órbita da Terra em torno do Sol. Você sabe que é uma órbita elíptica, ou seja, ela não está sempre à mesma distância. Essa distância vai variando entre um máximo e um mínimo. E no dia 3 de janeiro, ela vai justamente passar por essa distância mínima, que será de 147 milhões de quilômetros. O valor exato está aqui, representado para vocês. Para vocês verem a diferença, vejam que no afélio, que vai acontecer no dia 6 de julho de 2026, ela vai estar a cerca de 152 milhões de quilômetros. Existe aí uma diferença e ocorre que no periélio o valor é aquele ali. Vamos ver alguns dados numéricos para entender que diferença que isso pode fazer para nós. Primeiro, a média das distâncias é essa que eu coloquei para vocês, 149,6, arredondando, milhões de quilômetros. Isso equivale quase exatamente ao que nós chamamos de unidade astronômica, que foi definida justamente para coincidir com essa média. Fazendo as contas, a gente conclui que a distância no afélio é 3,4% maior que a distância do periélio. Então há uma diferença de cerca de 5 milhões de quilômetros entre um e outro, que equivale a 3,4% em relação à distância menor no periélio. E quanto à intensidade da radiação solar, bem, isso faz realmente uma diferença. Quando a Terra está mais próxima do periélio, essa intensidade da radiação se torna cerca de 7% maior do que a intensidade da radiação solar quando a Terra está passando pelo afélio. Então, de fato, nós temos uma mudança, um aumento da intensidade da radiação porque a distância é menor. Entretanto, isso não significa estação de verão acontecendo só porque a Terra está mais próxima. Na verdade, as estações são influenciadas, são caracterizadas, são determinadas pela inclinação do eixo da Terra, que se mantém constante enquanto a Terra faz sua órbita em torno do Sol. E tanto é verdade que, apesar de agora nós estarmos passando pelo periélio e termos verão no hemisfério sul, no hemisfério norte nós temos o inverno, que não deixa de ser muito frio, exatamente porque a inclinação da Terra agora favorece a iluminação solar no hemisfério sul e desfavorece essa iluminação no hemisfério norte. Nessa figura, eu mostro para vocês a diferença entre o tamanho aparente do Sol quando nós estamos passando pelo periélio e quando estamos passando pelo afélio. Então você veja aí que há de fato uma diferença que pode ser medida. O disco mais intenso, menor, é o Sol no afélio, e aí você vê que tem aqui uma diferencinha nessa figura, tá? Esse acréscimo que você vê aqui é justamente a diferença de tamanho quando o Sol, quando a Terra está passando pelo periélio e, portanto, o Sol está mais próximo. Essa diferença aí é que vai dar aqueles 7% que eu acabei de referir no slide anterior. Vamos ver agora qual que é a consequência da combinação desses dois efeitos, desses dois fenômenos, superlua e a Terra passando pelo periélio. O que ocorre é que as marés na Terra são resultado da atração gravitacional do Sol e da Lua sobre o planeta. O que ocorre, na verdade, é que, como a atração gravitacional cai com o inverso do quadrado da distância, quanto maior a distância, menor a força de atração, nós temos o seguinte: a camada de água mais próxima do Sol é atraída com mais força do que a própria Terra, a própria constituição sólida da Terra, e esta força com que a Terra sólida é atraída é maior do que a força aplicada à porção da água, da superfície líquida da Terra mais distante do Sol. Isso produz uma deformação da água em relação à esfera, se formando, portanto, uma espécie de bojo de água, tanto na direção do Sol quanto do lado oposto, porque a força decaindo provoca uma aceleração maior desse ponto em relação a esse e uma aceleração maior desse ponto em relação a esse. O resultado final é esse bojo que você vê. O curioso é que, embora o Sol tenha uma massa maior do que a da Lua, o efeito da Lua sobre as superfícies líquidas é maior do que a do Sol, mais do que o dobro, porque entra
em jogo também a menor distância da Lua até a Terra. Então, de fato, nós temos aqui um efeito que eu vou chamar de 1 para a força solar e um efeito da Lua que é quase 2,5 vezes maior do que o efeito do Sol. Mas é da mesma natureza, porque se trata do mesmo tipo de força, atração gravitacional. Então veja que aqui nós temos isoladamente o efeito do Sol e o efeito da Lua. Quando a gente tem a combinação do Sol e da Lua, sendo lua nova ou sendo lua cheia, nós temos um alinhamento dos três astros. Neste caso, os efeitos dos dois vão se combinar. A Lua provoca essa deformação na superfície líquida, aqui, claro, tudo muito exagerado, para que fique mais claro para você, e o Sol provoca essa deformação, uma deformação menor. A combinação dos dois dá uma deformação grande, que é o que a gente chama de maré de cisígia, ou maré viva. Portanto, as marés que ocorrem com lua cheia ou lua nova são marés muito intensas, porque os efeitos se combinam. A maré cheia é bem mais alta do que o normal, do que a média, e a maré baixa é bem mais baixa do que o normal, do que a média. E quando nós temos a outra combinação, que seria aquela que ocorre com a Lua no quarto minguante ou no quarto crescente? Nesse caso, o efeito do Sol se dá nessa direção e o efeito da Lua nessa direção. Você veja que a combinação dos dois agora não é de um reforçando o outro. Então a combinação no final acaba sendo bem mais discreta e configura o que nós chamamos de marés de quadratura ou marés mortas. A maré alta não é tão alta, a maré baixa não é tão baixa. Fica aquela variação pequena. Quem vive no litoral presencia isso ao longo do dia e ao longo do mês, essa variação de marés de cisígia, em que as altas são muito altas e as baixas muito baixas, e as marés de quadratura, ou marés mortas, pequena variação entre maré alta e maré baixa. Aqui nós mostramos até a comparação entre uma e outra. Nesta figura, então, a gente tem aquela situação de alinhamento de Terra, Lua e Sol. Nós vamos nos fixar na situação de lua cheia, então vamos tirar a lua nova da história, porque a lua cheia é o que está acontecendo no dia 13 de janeiro. E aí o que é que nós temos? Já sabemos que é uma maré especial por ser de cisígia. Maré cheia e maré baixa que ocorrem com a lua cheia. Também com a lua nova, mas no caso é a lua cheia que está em atenção. E isso ocorrendo com a lua próxima do perigeu, ponto da sua órbita mais próximo da Terra. Portanto, temos uma superlua. Ao mesmo tempo, no mesmo dia 13 de janeiro, a Terra está passando pelo periélio, ponto da sua órbita mais próximo do Sol. Portanto, além de termos o alinhamento dos três astros, nós temos as menores distâncias, ou quase as menores, porque a Lua não está exatamente no perigeu, mas muito próxima dele, e a Terra está no periélio. Então nós temos aí as menores distâncias e quase alinhamento perfeito. Então, com isso, os efeitos estão se somando e os efeitos estão maiores do que o normal. Daí está realmente prevista a ocorrência de uma supermaré no dia 13 de janeiro e contiguidades entre 2 e 4 de janeiro, porque a Terra ainda se mantém aí muito próxima desse ponto do periélio, entre 2 e 4 de janeiro, e a Lua ainda está com o seu efeito ainda reforçado em razão da proximidade com o perigeu. Portanto, vamos ter de fato supermaré no dia 3, no dia 4 e mesmo no dia 2. Para ter uma ideia desse efeito, eu retornei aqui na figura em que a gente destaca a diferença de distâncias da Terra ao Sol no periélio e no afélio. E aí lá eu tinha comentado com vocês que no afélio a distância é 3,4% maior do que no periélio, distância da Terra ao Sol. No caso do efeito de maré, isso significa uma diferença de 10,5% a mais de efeito no periélio do que no afélio. É isso que está em jogo ali nessa atuação mais significativa da gravitação solar sobre a Terra, produzindo efeito de maré mensurável em torno de 10% a mais do que no afélio. Então a coisa está realmente acontecendo.
Voltando aqui, apenas para comentarmos ainda alguma coisa sobre esse efeito. Eu consigo notar alguma coisa nesse dia? Sim, as pessoas que vivem no litoral estão habituadas a ter a percepção da diferença da maré de Cisígia. E aí percebem, por exemplo, que a água chega até certo ponto nas suas barracas de praia, os pescadores estão acostumados a amarrar os barcos em um local um pouco diferente quando a maré é de Cisígia. Pois bem, nesse dia todos vocês verão uma mudança, com toda certeza. Por exemplo, aquela barraca que tinha segurança para colocar as suas cadeiras até certo ponto, vai ter que puxar as cadeiras um pouquinho para trás, aquela região vai ser tomada momentaneamente pela água durante a maré cheia. O barco vai estar um pouco mais com a corda um pouco mais retesada naquele momento, se ele estiver preso no mesmo local. Todas essas diferenças. Se você está habituado a fazer alguma caminhada na praia, que passe por um ponto que fica obstruído em marés cheias mais altas, nesse dia, com certeza, no horário da maré cheia, você não conseguirá passar por esse local. Então, todas essas mudanças serão verificadas nesse dia e você estará constatando essa capacidade de predição da ciência pela geometria e pela física do movimento desses astros. Agora, uma pergunta interessante é: tá bom, está ocorrendo esse fenômeno agora do dia 3 de janeiro de 2026. Isso se repete? Sim. E a resposta é muito interessante. Para a gente saber como isso se repete, primeiro vamos lembrar que existe um ciclo muito interessante do movimento da Lua, chamado metônico, porque foi descoberto cerca de 430 a.C. por um grego chamado Meton. E ele descobriu o seguinte: o que é lunação? A lunação é o período entre duas luas cheias, aproximadamente 29,5 dias. Meton descobriu o seguinte: se você tiver 235 lunações, que totalizam, pela conta, 6.940 dias, e você comparar isso com 19 anos solares, o valor de um ano solar é 365 dias e uma fração. Isso são números de hoje. Meton não tinha esses números com essa precisão, mas com os números de hoje nós podemos escrever assim. Você vai descobrir que 19 anos solares também tem 6.940 dias, quase exatamente. Portanto, 235 lunações cabem quase exatamente em 19 anos solares. Sabe qual que é a consequência prática disso? É que, se você tem a lua cheia numa determinada data em um ano, 19 anos depois a lua cheia vai ocorrer na mesma data do calendário. Por exemplo, se está ocorrendo no dia 3 de janeiro de 2026, ela terá ocorrido 19 anos atrás, no dia 3 de janeiro de 2007. E assim por diante. Se você voltar mais 19 anos, você vai encontrar a lua cheia ocorrendo naquela mesma data e, portanto, nas datas seguintes. As datas daquele ano, 2007, estão se repetindo agora, as datas de luas cheias e das outras fases lunares. Estou tomando a lua cheia como referência. As datas das luas cheias se repetirão naquele ano. 2007 teve as mesmas datas das fases lunares que estão acontecendo agora no ano de 2026. E assim em qualquer outro ano. 2025 teve as mesmas datas que em 2006 e assim por diante. E aí vem a seguinte pergunta: isso já teve alguma consequência, algo que a gente pôde perceber? Bem, parece que sim. Vejam só, se você for voltando um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, vai acontecer o seguinte: se nós voltarmos 6 ciclos, serão 114 anos, 6 vezes 19, 2026 menos 114 vai dar 1912. Portanto, em 3 de janeiro de 1912, houve este mesmo fenômeno de lua cheia, superlua, ocorrendo com a Terra no periélio. Ora, esse ano 1912 teve algum fato marcante? Teve. Entre 14 e 15 de abril de 1912 houve o naufrágio do Titanic, assim que nós falamos em português, é o Titanic em inglês, mas para nós é o Titanic. Pois bem, o naufrágio do Titanic ocorreu em abril de 1912, cerca de fevereiro, março, abril, 3 meses depois
do fenômeno de superlua ocorrendo no periélio, desse mesmo que está ocorrendo agora. Qual seria a relação entre um e outro? Alguns físicos acreditam que o que ocorreu foi estas marés mais altas e mais baixas ocorrendo durante alguns dias, antes e depois do dia 3 de janeiro, provocaram movimentos mais amplos em alguns icebergs na costa do Labrador e na Terra Nova. Essas regiões liberaram uma quantidade incomum de icebergs e as correntes marítimas os transportaram para as proximidades da rota que o Titanic faria, como de fato fez. E, de fato, quando o Titanic estava no seu caminho, isso nós conhecemos bem pela história, ele recebeu avisos de que havia um número anormal de icebergs na rota que ele estava fazendo. Esse número estava visivelmente alterado. O seu comandante poderia ter sido mais cuidadoso, diminuir a velocidade e diminuir a possibilidade de que houvesse esses choques. Mas, ao que tudo indica, não é o que aconteceu. Ele manteve a velocidade muito elevada, próxima do máximo, e quando foi avistado um iceberg, não teve tempo para fazer o desvio que lhe daria a passagem com segurança por aquela área. Então, embora nós não possamos garantir que haja uma relação direta, certamente houve alguma influência desse fenômeno na ocorrência do naufrágio do Titanic. Só para confirmar com vocês, a gente pode verificar a data da lua cheia naquele ano. Vejam só, nesse slide, eu coloquei uma imagem do Stellarium, o aplicativo que a gente tem para smartphone, que é espetacular para a visualização do céu, e eu coloquei na data do dia 4 de janeiro, veja que parece que houve uma pequena diferença, mas o periélio aí também teria sido no dia 4, e ali você vê que no dia 4 de janeiro, às 0 horas e 26 minutos, a fase da Lua está em 0,99. A 1 é quando ela está na Lua cheia. Aqui eu aumentei, só para que você veja bem, e agora nós vamos passar para o dia seguinte, aliás, vamos passar para 1 hora depois, 1 hora e 26 minutos do dia 4, apenas 1 hora. E você veja que a fase já mudou para 1, que é justamente a Lua cheia. Então, de fato, no dia 4 de janeiro de 1912, nós tivemos a ocorrência de lua cheia. Às vezes há essa diferença de um dia no calendário, por causa, por exemplo, da maior proximidade com um ano bissexto, isso às vezes altera, de fato, por um dia o calendário. Mas não é uma diferença significativa. E, além do mais, o ciclo metônico não é rigorosamente exato. Quando vão se passando muitos anos, acumula-se um pequeno erro, há que se fazer alguma correção. E por último, vamos contar para vocês o que é que ocorre em relação à fake news do periélio. Eu vou mostrar para vocês um texto que a gente encontra quando você pesquisa sobre periélio e afélio. Esse texto, você vê aí o endereço, esse texto a gente encontra quando você pesquisa no Google e ele acaba fazendo uma tradução automática para a gente já deixa isso aberto, né? A tradução automática do inglês, e você veja que aqui ele diz o quê? O periélio de 2025 ocorrerá em 3 de janeiro de 2026, às 12 horas e 16 minutos. Ok, está tudo bem aí. Nesse ponto de sua órbita, a Terra estará a mais de 91 milhões de quilômetros do Sol. 91 milhões de quilômetros. Alto lá, não é isso. Você viu ali o valor, 147 milhões de quilômetros. Então, estamos aí diante de algo que está errado. O que ocorreu essencialmente, neste caso específico, pelo menos eu pude verificar, o texto original em inglês omite a unidade, fala 91 milhões, 91 millions. E ao fazer a tradução para o português, ele infere que a unidade é quilômetros, quando na verdade ele está falando em milhas. Então isso acaba levando as pessoas a erro e a pensarem que no periélio a Terra está a uma distância tão menor assim. Se fosse essa distância, nós não estaríamos aqui mais para falar desse tema. Então, este erro induz muitas pessoas a acreditarem que algo muito perigoso vai ocorrer no periélio. Eu já recebi em anos anteriores postagens dizendo isso, que você tem que se cuidar, o sol está mais quente do que nunca, e na verdade você sabe que não é essa a razão de termos maior temperatura ou não. Então este é um erro crasso. A distância no periélio é em torno de 147 milhões de quilômetros, e se você deparar com alguma coisa desse tipo,
desminta, não divulgue, e quem divulgou para você, você responda dizendo que há um engano aí. A distância é 147 milhões de quilômetros, não há razão nenhuma para pânico, faz parte do ciclo normal da órbita da Terra em torno do Sol. Bem, eu até achava que esse vídeo ia ficar mais curto, mas a gente acaba encontrando tantas coisas para comentar com vocês que estiquei um pouco. Mas espero que vocês tenham um dia 3 belíssimo na praia para aqueles que estão, os que não estão, que tenham contato com aqueles que foram e contem para vocês e para nós como é que foi o seu dia de supermaré no periélio de 2026, fenômeno que só vai se repetir daqui 19 anos. Quem viver, verá. Grande abraço para vocês e não se esqueçam, neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo.